Eu comecei um pouco mais cedo hoje por algumas questões pessoais, né? Falando da festa. Por que que eu vou falar da festa hoje? Vou abordar o tema comportamento, que é o que as pessoas mais reclamam das crianças com autismo e até sem autismo também, né? As crianças, o pessoal reclama bastante do comportamento das crianças, principalmente em locais como festa, shopping, mercado, né? Eu ouço muitas mães falar: ah, não te trago mais, você não se comporta, não sei o quê. Gente, é muita tentação para as crianças pequenas se comportarem em locais assim, né? Sem uma combinação antes. Chegou. Vou pegar ele, vem aqui, eu vou falar um oi, meu Deus do céu. Olha lá. Fala boa noite, gente. Dá boa noite? Ah, meu Deus, eu tava comendo. E alguém me chamou pra eu aparecer aqui. Eu não quero não, porque eu quero voltar pra comer. Você quer voltar pra comer? Você tava comendo, né? Olha lá. Fala só oi pro pessoal. Então dá tchau. Dá um tchau grande. Não quer. Gente, olha como essa criança é maravilhosa de linda. E se liga em mim. Oh, meu Deus. Vai com o vovô, vai lá comer. Tá com fome. A gente acabou de subir da natação, só dei banho nele ali. E aí ele já fica com a fominha, né? Acho que a natação dá uma roedeira mesmo ali no estômago, porque ele tá fomeadinho. É, é muito tentador você ir num lugar e ter aquele monte de coisa pra você mexer e você não poder mexer, né? E as mães ficam correndo igual umas loucas, tentando controlar as crianças de tudo quanto é forma, para que elas não desmontem nada, para que elas não quebrem nada, para que elas parem de correr, para que... Então é assim, é difícil demais conter as crianças em locais com muitos estímulos, né? Você vai no mercado com a criança pega meio mundo de biscoito, meio mundo disso, meio mundo daquilo. Então, antes, fazer uma listinha, né? Vai falando, olha, isso a gente vai comprar e tal. Sem dar, não mexe em nada que eu vou. Não adianta nada gritar com a criança já vai no ímpeto de provocar a pessoa para ver se a pessoa vai fazer mesmo alguma coisa com ela em público, né? E geralmente, a pessoa se contém um pouco mais quando tá em público, né, com as crianças. Então, eu vou falar aqui do Davi. A gente foi numa festa sábado e outra domingo, ambas as festas para adulto. E, gente, o Davi, eu sempre falo aqui nas lives. É porque esse canal aqui eu falo mais sobre a minha convivência com o meu neto, tá? Eu falo sobre o autismo dele, como eu lido com o autismo dele, e vou palpitando assim nas coisas das outras crianças, porque eu tenho um contexto bem vasto assim de situação com crianças, com crianças, né? Alheias. E que eu meto bem dele em tudo, misericórdia, Senhor. Daqui a pouco as mães vão me. Então, voltando. É, Eu sempre comento aqui nas lives que o Davi ele não gosta muito de brincar com brinquedos tradicionais, né? Mas ele gosta muito das coisas da natureza. Então, ele gosta muito de pedras, ele gosta muito de água, ele gosta muito de terra, areia, mato, árvore, planta, vento. O Davi gosta dessas coisas. E eu fui numa festa aqui de uma amiga. Pri, um beijo pra você, meu amor, viu? E ela, graças a Deus, é bem entendida do assunto de TEA, né? E por mais que o Davi tenha causado na festa, eu não vi, né? Na fisionomia dela, uma chateação real. Porque aí, nesse caso, eu retiraria mesmo a criança. Mas eu fiquei tranquila, assim, em aspas, né? Que a gente nunca fica tranquilo quando tá num ambiente com muita gente, que só a sua criança está causando. Mas nessa festa tinha muitos professores, inclusive de educação infantil, e a maioria deles compreenderam que o Davi tinha a questão, né, do TEA, e a outra parte que não sabia ficou sabendo porque a gente falou. Eu sempre chego nas pessoas e eu apresento o Davi, falo para eles sobre a questão e que qualquer coisa me chama e tal, né, para evitar que as pessoas gritem com ele, evitar que as pessoas fiquem falando coisa em relação ao comportamento dele e ele ouça e fique bravo comigo por eu ter levado ele naquele lugar onde as pessoas ficavam falando coisas dele. Então a festa foi muito legal. Só que na frente da, do salão temos uma porta enorme de vidro e que dá pro jardim daqui do condomínio, que essa festa foi aqui. E o Davi, ele gosta muito de ficar lá fora correndo. Só que o condomínio aqui é muito grande. Então, se eu saísse com ele e ficasse lá fora, ele ia querer descer lá no fim do mundo e tal. Eu ia ficar extremamente cansada correndo com ele ia ficar todo sujo, aquela coisa. Coisa que eu não me incomodo. Mas nesse dia específico, eu gostaria muito
de ficar lá na festa dessa minha amiga, que é muito querida, e o Davi realmente não estava querendo ficar na festa, então, gente, dentro desse salão tem aqueles pote, cachepô, sei lá o que, gigante, com uma planta e com aquelas cascas marrom, sabe? Casca de árvore que o pessoal coloca em cima para dar um acabamento bonito. O Davi acabou com tudo. Ele pegava as mãos assim, ó, cheias e jogava no chão. Pegava e comia o negócio. Pegava e jogava no chão. Pegava e comia o negócio e saía. Depois pegava um prato de salgado, comia um pouco, e amassava o resto em cima da mesa. É, foi na mesa, ela tinha enfeitado a mesa, ela colocou um cachepô, né? De acrílico transparente, com os docinhos rosa com branco dentro, que parecia miçanguinha, sabe? Ele usa muito isso na terapia. Lá nas terapias as meninas usam bastante coisa parecida. Então ele não resistiu, foi lá, meteu a mãozona e jogou, bagunçou na mesa da menina toda, e pegou brigadeiro, pegou não sei o quê. Aí ela mesma foi lá e conteve ele, porque ela tem essa liberdade comigo, desde a mãe do Davi, que ela tem liberdade comigo, com as minhas filhas, e eu com as filhas dela, às vezes até eu faço uma confusãozinha assim, meto o bendelho muito, onde não sou chamada, enfim, depois eu vou lá e me desculpo e tá tudo certo. Nessas idas e voltas de pode e não pode, já temos 20 e tantos anos aí de amizade, e eu espero que isso permaneça, que continuemos, né? E agradecendo aqui a paciência dela, a paciência do pessoal lá da festa. Meu ururuzinho ficou bem, né? Depois eu escovei os dentes dele para tirar as cascas. Fui lá fora algumas vezes, voltei e ele correu e, gente, ele causou, sabe? Sabe uma criança que você fala assim, misericórdia do céu, e agora o que eu falei com esse menino? Por que que eu tô falando assim do Davi? Porque eu nunca presenciei o Davi com um comportamento assim, né? O Davi, ele tá sempre em ambiente menor, onde eu tô sempre perto dele. Se é ambiente grande, eu tô sempre com a pulseira de contenção, de segurança, que eu fico perto dele também, já para conter, para que ele não faça essas coisas, para que ele não saia correndo e jogue coisas e espatife tudo e tal. Então, nesse salão tinham 2 potes desses grandes, com essas pedrinhas. Nossa, meu nariz tá coçando, tô irritada. E ele pegou nos 2 potes e jogava. Gente, eu jogava mesmo, assim, que o salão ficava todo preto, que são marrons, né? Marrom escuro. O pessoal do buffet, um beijo também pro pessoal daí do buffet da Suzana. Eles foram lá, recolhiam as casquinhas. É claro que depois de eu ter recolhido um monte de vezes, eu pedi para que eles me ajudassem a recolher. Eles recolhiam, o Davi ia lá e jogava tudo de novo e fez aquela bagunça. Aí eu saía com ele um pouco, mas depois eu voltava um pouco. Enfim, até o meu marido chegar de um evento que ele tinha ido com a minha filha e eu poder deixar o Davi aqui um pouco para eu poder descer mais um pouquinho. Eu cheguei lá, já tinha batido parabéns, já estava finalizando, mas enfim, né? Eu aproveitei bastante. é, Situações assim que eu não costumo ficar, né? Porque quando eu vejo que o Davi tá assim, causando muito, geralmente eu não me incomodo com o local. Eu ajudo a limpar, eu chamo alguém, eu faço alguma coisa, mas eu me incomodo mais com ele, dele ficar muito ruim depois. E nesse lugar ele não ficou ruim. Eu deixava ele sair, saía com ele, voltava e tal. Então eu me preocupo muito mais com o bem-estar da minha criança do que com o público no geral que tá ali. Mas me incomoda, sim, não vou dizer que não. As pessoas ficarem olhando e achando que eu posso controlar a situação. Eu posso controlar a situação, mas para eu controlar a situação, eu tenho que sair do ambiente com a minha criança, eu tenho que levar a minha criança dali, levar ela embora, né? E assim, essa foi uma das oportunidades poucas que o Davi tem de frequentar ambientes assim, de festas, principalmente de aniversário, ele adora, mas as festas infantis se rarearam bastante depois que ele teve de fato o laudo do autismo, né? Acho que a maioria das mães acham que ele não gosta da festa ou que vai acontecer alguma coisa, aí geralmente não chamam o Davi para as festinhas de aniversário, e dessa minha amiga eu levei e ele curtiu do jeito dele, mas na verdade ele queria ficar lá fora, porque não tinha nenhuma criança ali para ele ficar correndo atrás da criança e causando junto com a criança, né? Quando acabou as baterias lá do celular, ele começou a causar tudo até esse momento que eu contei para vocês. Aí deu tudo certo. Ele não se desregulou, vim para casa com ele depois, deixei ele aqui, desci mais um pouquinho, fiquei um pouco lá. Depois fui para casa da minha amiga, fiquei lá até não sei que horas, misericórdia, Senhor, foi muito legal. E a gente precisa disso às vezes, né? De vez em quando a gente precisa aguentar um pouco, aguentar firme, assim, os olhares, aguentar firme, assim,
os cochichos, né, que não deixam de acontecer, até a pessoa saber, até tudo ficar esclarecido. Existe sim os murmurinhos, um fala uma coisa, um fala outra, ele já reporta para outra criança que tem um comportamento parecido, e isso é muito válido, porque a minha criança passa pelo escarcelzinho ali, mas uma outra criança que chegar com o mesmo comportamento, talvez não tenha tanta dificuldade, né, do pessoal entender. Então, tipo, quanto mais a gente levar as crianças para os lugares, mais o pessoal vai começar a normalizar que a criança mexa nas coisas que ela tem hiperfoco. No caso do Davi, ele mexeu muito nos potes com terra, com pedrinha, com planta, né? Que ele queria ficar lá fora fazendo isso e eu não deixei, então a culpa é minha, não é da criança, né? Então a culpa é sempre dos pais. Tá bom, a culpa é sempre dos pais mesmo, que os pais precisam deixar de viver para poder viver a criança, porque tudo que a criança faz incomoda as pessoas. E não é bem assim, não precisa ser desse jeito, né? Basta um pouco mais de empatia, o menino não quebrou nada, né? Ele não ficou gritando muito, que eu achei até estranho, porque ele tá com bastante ecolalia, ele não ficou gritando muito, até que se comportou como um homenzinho, mas mexendo nas coisas que de fato ele tem hiperfoco, que são os potes de plantas. Aí no outro dia a gente foi para uma outra festa, que de frente também tinha um jardim. Só que ao contrário daqui, lá é um espaço menor. Então a gente pôde deixar a porta aberta e o Davi ele saiu do salão e ele ficou no jardim brincando, esfregando a mão na terra, esfregando a mão nas pedrinhas, pegando as florzinhas, plantinhas, negocinho lá, que ele não destrói nada, ele só pega nas coisas assim, sabe? Ele não é daquela criança que arranca as flores, joga, arranca as folhas, joga. Ele só passa a mão, tal. Por isso que eu deixo muito ele nas partes verdes, né? Porque ele não destrói as coisas da natureza, ele gosta, então ele passa a mão, ele não atira nada, ele não rasga nada, não espatifa com nada. No caso da primeira festa, porque as plaquinhas já são soltas mesmo, então ele pegava e jogava. Mas onde ele pôde brincar ali sem causar nada, lá mesmo ficou tudo. Eu só lavei as mãozinhas dele depois, troquei de roupa para ele tirar as fotos, porque ele já estava todo sujo. E eu já falei aqui várias vezes, eu não me incomodo que a minha criança se suje, que as pessoas vejam ela suja porque ela estava brincando, eu não ligo. Eu levo sempre uma roupinha, levo lencinho umedecido, troco ela toda de novo e fica tudo bem. Aí nessa outra festa ele ficou de frente pra gente, que também tinha porta de vidro, também abria, e a gente pôde deixar essa porta aberta e ele ia e voltava quando ele bem entendia. Ele não causou nada nessa segunda festa. Não mexeu na mesa, não puxou toalha, não jogou nada, não derramou nada, não ficou gritando. Nossa, ele ficou assim, simplesmente o príncipe que o Davi é. É só proporcionar para ele as coisas que ele precisa para ele ficar regulado, né? Na festa daqui, é claro que demorou, né? Eu fiquei mais tempo do que o que geralmente eu fico com ele dentro do lugar, porque eu queria ficar dentro do lugar, né? E a criança que paga o pato, que as pessoas ficam falando da criança, que dá muito a mim da criança. Gente, as pessoas precisam normalizar que as crianças com TEA, elas são, parece que elas são dominadas como que eu vou explicar? Pelas sensações do corpo. Sabe aquela coisa assim que você passa, para no lugar e fala, nossa, uma vontade de pular e arrancar uma folha daquela. Sabe aqueles pensamentos intrusos que vêm na nossa mente? Ah, que vontade de chegar lá e dar uma voadora. Ah, que vontade de chegar lá e apertar a bochecha daquele neném assim, bem forte. Então, esse tipo de coisa que a gente já controla, as crianças com TEA, eles não controlam. Então, o Davi estava lá, nossa, que vontade de pegar aquelas casquinhas ali de árvore e jogar tudo aqui no chão. Ele nem pensa duas vezes, ele vai lá, pega as casquinhas e joga, de fato. Ele não se incomoda com quem esteja lá, ele não se incomoda se vai sujar, não se incomoda com nada. Ele simplesmente faz, porque ele ainda tá nessa fase. O Davi ainda é muito bebê. Então, as crianças, mesmo sem TEA, as muito novinhas, elas fazem isso ainda também. Né? Nossa, tem que ter cuidado. Ah, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Teve uma vez que a minha irmã veio aqui e a filha da minha prima estava aqui, ela tinha 2 anos. Não sei nem se tinha 2 anos completos, né? E a minha irmã deixou o óculos dela, de grau, em cima do rack. E a menininha foi lá, pegou e abriu o óculos, né? E aí a minha irmã, nossa, você vai quebrar, que não sei o quê. Gente, não tem o que fazer. Tem que tirar as coisas de valor, né? Que seja sentimental ou de valor monetário, de perto da criança pequena, porque ela vai quebrar, porque ela é curiosa. Ela não faz noção do que você passou para conquistar aquilo. Os adultos fazem, né? Que julga, isso aqui não é nada, e você quase se mata para conquistar aquele negócio, e os adultos vão lá e não estão nem aí, né? Destrói, joga para lá de qualquer forma. E a criança pequena, não, a criança pequena ela não tem noção
de que aquele óculos custou um salário seu. Ela não tem noção de que você foi ao oftalmo, que você esperou, que você dilatou o olho, que você fez não sei o quê, para ter aquele óculos, porque você precisa dele para enxergar. Para ela é só um objeto que ela quer conhecer. E como é que criança conhece as coisas? Mexendo, puxando, destruindo, jogando para ouvir o som. Muitas crianças jogam as coisas no chão porque não são destruidoras. Elas querem ouvir o que aquele som faz. É a reação, que elas estão testando agora a ação-reação, ação-reação. E aí, daí ela começa a entender que tudo que ela faz tem alguma coisa de volta. Então, ali ela começa a pensar direito se ela vai fazer aquilo mesmo, ela começa a pensar direito se ela vai empurrar o coleguinha, se ela vai quebrar aquilo, se ela vai fazer aquela coisa. Tudo a criança vai começar a entender a partir das vivências dela. E é claro que tem coisa que a gente tem que evitar que a criança passe pela vivência o máximo de tempo possível. Por exemplo, se engasgar, se afogar, se atropelar, né? Ah, não, tem que ser atropelada para aprender, deixa solto na rua. Não, gente, a gente tem que evitar. Por isso que a gente não deixa solto na rua. Porque a gente precisa que eles não sejam atropelados. Tem coisa que a criança não precisa aprender sentindo. Basta ela ver em algum canto com alguém que deixou, infelizmente, a criança ali desprotegida e, infelizmente, aconteceu alguma coisa. Passa tudo na televisão, as crianças assistem televisão, os vizinhos comentam. Ah, fulaninho passou ali correndo, foi atropelado, não sei o quê. E tudo tem que ser dito para as crianças, assim, com naturalidade, né? Sem muita escassez, sem muita coisa, e focando, olha, tem que olhar para os dois lados, fulaninho não olhou, o carro veio, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então não é gritando com a criança, porque quando a gente grita com a criança entra numa situação de luta ou fuga. Ali ela já fica toda estressada mesmo. Então, tudo ali que você vai falar com ela, ela não vai ouvir, ela vai estar simplesmente alerta, achando que você vai fazer alguma coisa com ela. E aí, a informação, que é para passar a ser conhecimento, chega desfocada, chega pela metade para a criança, né? E aí a gente já tem que repetir várias vezes para que eles entendam mesmo. E aí é que você vai ter que repetir mais vezes. Outras pessoas vão falar de outra forma e tal. Toda vez que você falar com a criança de alguma coisa que você tem medo para ela, a única coisa que você vai conseguir é passar o seu medo para ela. E isso não é saudável. Né? Eu tenho vários medos que os meus nem sonham que eu tenha, porque eu banco a durona mesmo para que eles enfrentem aquilo que eu sei que não vai matar nem nada. E eu tenho medo porque eu tenho medo de, não sei, de outras vidas, talvez. Por exemplo, eu tenho medo de sapo, sendo desespero. Eu fico em pânico quando eu vejo anfíbios, né? Principalmente sapo e pererequinha, que ela se pula. Nossa, eu fico. Realmente não consigo lidar com isso até hoje, né? Eu tenho bastante receio, bastante medo de ver. Quando eu vejo eu entro no espaço, eu sinto que o negócio tá lá, de tanto medo que eu tenho. Mas eu não evito, eu não vou ficar gritando com a minha criança para ela não olhar pro sapo. Quando a gente vai em algum local assim que tem sapo, eu me seguro bastante. Se bem que teve um dia que eu chorei pra caramba, porque eu fiquei com muito medo que o sapo tava pertinho assim do carro, e eu fiquei com muito medo. E aí eu não tive como controlar aquela minha reação, que geralmente eu escondo bastante para que as crianças não sintam o mesmo, né? Mas enfim, a gente tenta não passar esses medos para ela, tenta passar segurança de que tá tudo certo. Se fizer dessa forma, vai ficar tudo bem, né? E que se fizer daquela forma que aquela pessoa fez, provavelmente vai acontecer a mesma coisa e que não é legal que aconteça, né? Com ela, olha, fulaninho fez isso, aquilo, aconteceu tal coisa. Então vamos tentar fazer de outra forma, prestar atenção, calcular o tempo, calcular. Aí tem que ver muito da idade da criança, né? Criança pequena não entende muito essas coisas ainda. Então, o comportamento fica nisso. O que que eu falo com o Davi para que ele fique com medo e não mexa em nada nas festas? Não adianta falar nada com ele. Eu só aviso que a gente vai numa festa, que vai ter parabéns, que vai ter bolo, que vai ter salgadinho para ele comer, que é a festa da tia fulana, que lá vai ser legal, né? Que não vai ter muita criança. Expliquei tudo para ele que ia acontecer, mas quando ele chegou lá, que ele viu aqueles dois potes gigantes de casca de pedra e eu não deixei ele lá fora, ele nem pensou duas vezes. Já foi lá, já foi mexer e a dona da festa ainda ficava: deixa que é o Davi, deixa que é o Davi. Aquilo ali deixou ele super livre. Né, agradeço demais. Eu gosto muito quando eu vou em algum lugar que a minha criança não vai causar nenhum prejuízo financeiro e que a pessoa não se incomoda só com a sujeira que ela faz. E ainda bem que era uma sujeira seca, era só chegar lá e recolher, né, os negocinhos lá e devolver de volta pro pote que é daqui do condomínio. E o pessoal do buffet me ajudou, a gente colocou tudo lá de volta. Quando eu saí com o Davi, tava tudo já
mais ou menos nos esquemas, né? Mas deu tudo certo e não teve nenhum prejuízo. E quando o pessoal se comporta dessa forma, eu me sinto muito respeitada, nossa, eu me sinto assim muito amada até, sabe? Assim, pelas pessoas que estão ali. Não só o respeito que eles têm pela criança, mas pela gente também, né? Principalmente quando a gente tá com uma criança nessas condições, que as pessoas, basta ver um pouquinho do que tá acontecendo, gente. A mãe que tem que descer do ônibus, coitada da moça, passou aí que ela teve que descer do ônibus, porque o motorista fez ela descer do ônibus, que a criança autista, gritando dentro do ônibus, porque ela entrou em crise, que ela estava acostumada a ir com a avó e com a mãe, pelo que eu entendi, e nesse dia a avó não foi, a mãe foi só, e o motorista fez a moça descer do ônibus com a criança. Mas pensa, que ônibus é esse que não tinha ninguém? Só essa moça e o motorista, né? Porque as pessoas poderiam, sim, se meter um pouco quando acontece coisa assim, né? Não vai acontecer nada com a pessoa. Esse motorista, o cobrador, não sei, né, direito assim, qual foi que teve menos empatia, mas quando chega alguém lá, né, que chega lá e pega todos os pertences e causa aquele terror todo, eles ficam quietinhos. Aí a criança, passando por um transtorno desse, que a mãe já estava sozinha ali, ainda sem a ajuda da avó, teve que levar no colo o menino, e eles ainda fez a mulher descer do ônibus. E isso eu achei super mal, assim, sabe? Eu iria me sentir bem mal. E a gente ia brigar muito, e o motorista, porque eu não ia descer do ônibus com a criança, né? Porque a criança estava chorando em crise, e eu não ia descer mesmo. Eu ia falar, moço, em nome de Cristo, né? Mas quanto mais eu desço, mais demora para ele chegar em casa, mais ele sofre. Porque as pessoas acham que a criança em crise, ela tá com birra. Na verdade, ela está em sofrimento, né? Então aquilo ali não é legal para ela. A mente dela tá 1 milhão por hora, ela não consegue se livrar daquilo sozinha, ela precisa de local calmo e tal. As pessoas precisam compreender isso, que a criança não tá ali para te provocar, criatura, né? Na verdade, a criança nem sabe quem é você, ela não tá pouco se lixando quem é você. Se você tá bem, se você tá mal, se você não tá. Ela tá péssima ali naquela situação. A criança já tá de ônibus, no calor, sem a pessoa que ela gosta perto, que é a avó que ela queria que tivesse lá, toda se sentindo mal, e ainda uma pessoa adulta que já devia ter, né, um pouco mais de esclarecimento assim da vida, que já foi criança também e tal, devia ter um pouco mais assim de empatia mesmo, assim, sabe? Compreendam, gente, um pouco mais as crianças autistas, porque não tem muito o que vocês fazerem, sabe? E aí fica só o prejuízo para a família, e a família já tá super sobrecarregada. Então, se a sociedade continuar peitando de que autista não entra aqui porque tem que descer do ônibus, mano, vai ficar muito complicado, porque onde eu ver, eu vou intervir, sim, né? Se eu ver que a pessoa não consiga se defender sozinha, eu vou intervir. Claro que eu vou intervir da maneira mais coerente possível, né? Não vai ser no meio da gritaria, não vou xingar ninguém, porque eu também não posso me indispor com as pessoas por aí, né? Porque eu também tenho a minha criança, também tem todas as questões aí de tudo que a gente faz respinga nos nossos próximos, né? A gente tem que ter cautela, mas enfim, não pode ficar por aí deixando isso acontecer. Vocês que pegam aí transporte público aqui, que vê a situação assim, intervenham, gente. Teve uma vez que eu saí com a mãe do Davi e ela estava com torcicolo, ela era pequena, ela tinha 5 anos. Mas é um pequeno que já pesa para você ficar com a criança um tempão no colo, a criança toda dura, e você com aquela criança sem poder nem movimentar a criança. Eu estava de ônibus, que na época eu não tinha carro ainda. Então, eu fazia um tratamento com ela super longe. Então, a gente saía de madrugada, ia lá para Santa Cecília, tá? Uma luta para fazer esse tratamento que era extremamente caro, não tinha condição de fazer, né? Então, a gente ia lá e a gente fazia esse tratamento lá 1 vez por mês. E nesse tempo, ela ficou com torcicolo. E eu fui assim, eu sentei, eu fiquei na frente com ela, para descer pela frente, né? Falar, olha, eu pago aqui, você gira a catraca e eu desço pela frente. Duas meninas desceram, duas mocinhas desceram. Ah, eu vou descer pela frente. E nem vi elas pagando nada, tá? Aí o motorista parou e elas desceram, lindas, maravilhosas. Não tenho nada contra as meninas, nem sei quem são, nunca nem vi na minha vida, né? Mas elas desceram, as duas fofas, foram embora. Quando chegou a minha vez, o motorista e o cobrador embicaram que eu não ia descer pela frente. Eles queriam que eu atravessasse todo o ônibus abarrotado, que era 6 horas da manhã, lotado demais de gente, que eu tinha que atravessar todo o ônibus e descer com a menina. Gente, foi a coisa mais linda que eu já vivi dentro do ônibus. Não ficou um homem sentado. Todos levantaram e falaram: não, ela vai descer pela frente. Aí eu fui pagar, eles não deixaram. Eles falaram: não, você vai descer pela frente, você não vai pagar. E ficaram lá parados. Um monte de homem em pé.
para defender uma mãe com uma criança. Ele não estava lá para me defender porque, nossa, é a linda, isso aqui. Não, eu estava lá numa situação assim que eu precisava mesmo de defesa. Então hoje eu saio com o Davi, mas eu só saio com o Davi de carro, eu não saio mais de ônibus. Mas eu vejo essas mães com situação que eu já passei. E é muito, muito, muito sofrimento, é muito ruim. A pessoa já está ali acabada, sabe? Fazendo um sacrifício enorme para levar aquela criança, para fazer um acompanhamento, um tratamento caríssimo, um tratamento sofrido, sabe? A criança fica não sei quantas horas dentro de uma sala, perdendo toda a infância dela aqui fora, de brincar, de conhecer coisa e tal, para estar ali, para aprender aqueles pré-requisitos, para ficar melhor na sociedade. E a sociedade faz o quê? Não quer elas em lugar nenhum. Como é que a gente vai ficar com essas crianças autistas sem aprender as coisas? Se a gente precisa se locomover com elas, a gente precisa andar com as crianças, levar as crianças para os lugares, mostrar o mundo para as crianças, para que elas aprendam, né? Então, assim, esse negócio do ônibus comigo me marcou muito. É claro que eu não conheço nenhum daqueles homens que levantaram, foram muitos, tá? Eram 6 horas da manhã, o que tinha de homem naquele ônibus. Levantaram, ficaram todos em pé. Eu desci pela frente, lindinha, maravilhosa. Tive que pegar outro ônibus, né? Dessa vez a outra equipe foi mais gentil, né? Me deixaram descer pela frente, paguei lá bonitinha, desci e segui o meu caminho, porque eu tive que pegar uns 4 ônibus nessa época, porque eu não conhecia São Paulo e eu peguei o ônibus picado, sabe? Sendo que era só pegar um no terminal. Então, assim, a falta de informação faz com que as pessoas sofram e façam outros sofrerem. Por isso que esse canal é legal, que você pode acessar aqui. Você pode me fazer pergunta, o pessoal falou ali alguma coisa, já vou ler só um minutinho aqui na outra plataforma. E vocês ouvindo as histórias, vocês que têm a criança, sabe que isso pode acontecer com vocês e já se programa para se acontecer, como vocês vão lidar com isso, né? E protegendo sempre a criança o máximo possível. Evita ficar batendo boca, discutindo, gritando, porque aquilo é muito ruim para a criança também. Ela já está estressada, já está em crise, e aquela crise aumenta muito, fica muito mais tempo até você conseguir regular sua criança de novo, demora, e é um sofrimento assim sem fim para aquela criança, né? Então, assim, vocês curtam mais minhas lives, para me dar mais estímulo para que eu venha falar mais aqui sobre as minhas vivências com o Davi, tá bom? Ele tá ali comendo, mas ele tá super bem, tá um levado demais, né? Então vocês venham aqui, acompanhem a gente. O Davi é um nível 3 de suporte, para quem não sabe, é o severo, tá? É um autismo grave que o Davi tem, e ele tem muita dificuldade mesmo, de verdade. E as pessoas que ficam do meu lado com o Davi, eu sou sempre grata a elas, porque tem muitas que preferiram sair, e eu também respeito super, melhor do que ficar falando graça com a minha criança, que eu não vou deixar. Só para finalizar as questões das festas, na outra festa foi super tranquilo, né? Acho que eu já falei. O Davi lá, ele é super bem chegado, até um pouco mais do que com a festa daqui, né? Apesar de que o tempo de conhecimento das famílias é praticamente o mesmo, e a aproximação também não tem muita diferença. Assim, de convivência, né? As duas famílias eu vejo com uma frequência bem parecida. E o Davi super gostou, super curtiu, o pessoal super de boa com ele, tranquilão. O pessoal já tá super acostumado com o jeito do Davi. E sempre que eu vejo que tá incomodando de alguma forma, eu tiro o Davi do ambiente, fico um pouquinho. Mas eu saio mais quando ele tá gritando, porque ali, né, o pessoal não tá acostumado aos gritos. Inclusive, ele começou a gritar faz pouco tempo, então muita gente ainda não tá ambientado, né? Dos gritos do Davi. Então é coisa nova que tá acontecendo com ele agora, com essas ecolalias. Mas de bagunça, eu tiro ele um pouquinho, volto, tiro, volto e tal, fico ali com ele e tá tudo bem. Então você que anda de transporte público, tenham cuidado com esse pessoal assim mais estressadinhos, né? Eles acham que são donos do mundo inteiro, que o ônibus é deles, que você tá lá de graça, que seu filho não tem o direito de circular e você não leve isso pro seu coração. Tá? Isso foi só uma pessoa que fez isso, né, com essa moça. Provavelmente já deve ter feito com outras pessoas também, com outras famílias, mas não é nada com vocês, e sim com a pessoa, com o motorista, com o cobrador, com aquela pessoa lá que não tem, né, a empatia, que não sabe o que está acontecendo com ele, o que está passando com ele. Mas enfim, se todo mundo sair por aí descontando o que acontece, né, consigo em casa com os outros, vai ficar muito difícil. Verdade seja dita. São de suma importância, parabéns. As informações são de suma importância. Muito obrigada. Obrigada mesmo, Pedro. O Pedro aqui na outra plataforma. Eu tento passar aqui, Pedro, pessoal, informações que eu passo com o Davi,
assim, de verdade, né? Tipo assim, acontece de fato aquilo e eu agi daquela forma e as pessoas agiram também da forma que eu tô falando. Eu evito falar os nomes das pessoas porque algumas não gostam muito de serem citadas em alguns aqui, né, ao vivo, e de repente o pessoal começa a procurar quem é, e aí de repente o pessoal não gosta muito, então eu evito falar nomes, mas são pessoas que eu gosto muito, admiro muito, e se chamar de novo para ir para outra festa, eu vou de novo, daí eu vou bagunçar de novo, eu vou limpar de novo e vai ser bom de novo, né? E quando eu ver que vai ser sofrimento para o Davi, aí eu paro de levar. Mas enquanto ele estiver curtindo, eu vou levar sim, vou aproveitar todas as oportunidades para que ele conheça as coisas e as pessoas, né? Cheiros, texturas, tudo que minha criança poder conhecer, eu vou aproveitar cada oportunidade que a sociedade me proporcionar. E sugiro que vocês façam o mesmo com os pequenininhos de vocês. E até não tão pequenos assim. Eu sei que quanto maiores eles ficam, mais difícil fica de você conter, né? De você segurar aquela criança naquele ambiente. Mas é isso, vai aos poucos. E é aquilo que eu falei, quando a minha criança começar a sentir sofrimento em estar naquele ambiente, já da agora eu já tiro, quando o sofrimento é dela, eu já tiro ela, né? Porque ela não tem ainda o repertório para sair daquela angústia sozinho e as outras pessoas já têm, já nem lembram mais do que aconteceu. E a criança não, a criança vai lembrar durante muito tempo e vai ser bem difícil de você conduzi-la a outros ambientes, ela ainda com aquele trauma, né, que fica, né? Porque eles guardam bastante coisa, a memória, assim, incrível. Eles têm dificuldade de aprendizado, mas eles não têm dificuldade de guardar as informações de memória, não, tá? De coisas vividas que eles vivenciam mesmo, assim, que eles estão lá de fato. Os gritos, as correria, aquela agonia toda, eles seguram bastante. O Davi Luke é um expert nisso. Tudo que eu passo com o Davi, quando eu olho para ele, que eu converso sobre o assunto, já brilha, assim, o olhinho dele de compreensão. E não sei como que ele não tem a compreensão de fazer as coisas assim, é, da terapia, né? De tudo assim que envolve o dia a dia dele. Porque o menino é muito esperto, gente. A gente vai falar com ele, eu tenho certeza que ele tá entendendo o que eu tô falando sobre coisa que a gente já vivenciou. Né? Eu acho que ele precisa de um tempo maior do que o nosso para absorver aquela informação e ali ele guarda. E pronto. Passo na frente do ambiente que ele não gostou, ele não entra mais. Uma vez só que eu vou. Já eu vou 10, 15 vezes e fico, gente, parece que eu já vim aqui. Nossa, eu tenho uma memória muito ruim, uma memória péssima. Então, eu esqueço muito o nome das pessoas, faço coisa que nem lembro depois. O pessoal vem me contar as coisas, eu falo, imagina, não lembro. Aí a pessoa puxa na minha memória, daqui a pouco eu, é verdade. Mas a maioria das vezes eu ainda saio em dúvida, eu falo, será que foi isso mesmo? Será que aconteceu? É sério, gente. O bicho tá pegando aqui pra mim. Pessoal, então é isso. Vou contar para amanhã para você. Amanhã não, calma. Amanhã eu tô de folga. Quarta-feira eu vou falar sobre os exames de genética do Davi, que ele fez quando ele era pequenininho. E o que que deu nesses exames de genéticas e o que a gente vai fazer a partir de agora para ver se já mudou alguma coisa nesses 5 anos, né? Que já tem mais ou menos esse tempo que a gente fez os exames. E contar para vocês o que deu de alteração, o que que a alteração quer dizer, e aí a gente vai fazer o outro exame para contestar com esse primeiro de 5 anos atrás. E eu conto também aqui para vocês que é super importante. Esses exames que os neuros pedem, eles são bem importantes, precisa fazer. Tem alguns que são bem caros, precisa ter um plano de saúde, porque senão fica bem difícil, a não ser que o pessoal se junte aí com a família, ou não sei o que que acontece para fazer, porque eu particularmente achei super caro o exame, mas a gente tem o plano de saúde e eles arcaram com tudo, não tivemos nenhum problema em fazer. E aí agora a gente vai refazer todos os exames que a gente fez no Davi quando ele foi diagnosticado, pós-exames, né? A gente fez todos os exames, já fazendo terapia, e ele foi diagnosticado já com os exames todos em mãos, porque a gente exclui coisas que a criança pode ter para apresentar aqueles traços de autista, que a gente fala, coisa de autista, comportamento de autista, não sei o que, autista que faz isso, autista que faz aquilo. Então, existem situações no cérebro da criança que dá para ela também esse mesmo comportamento. Então, é por isso que muitos ficam adiando lauda, adiando, porque eles precisam de mais prova, sabe? Eles ficam contestando tudo ali até chegar no veredito que sobrou mesmo o autismo. No caso do Davi, tá mais que nítido, desde pequenininho, que ele apresenta todos os ganchos que você pensar de traço de autismo o Davi tem.
né? Então, ele permanece com todos eles, continua no nível 3 de suporte. Aí a gente vai fazer lá os outros exames para ver, inclusive neuroavaliação de novo, já vai para a terceira que a gente faz, né? Que tem que fazer de tempos em tempos, para ver se a criança progrediu, em qual área que ela progrediu mais, em qual área que ela progrediu menos. E aí eu vou trazer para vocês na quarta-feira tudo bonitinho sobre esses exames. Tá bom? Então fiquem com Deus. Vocês aqui do Instagram também. Um beijo grande para todos. Cuidem dos seus pequenos e de vocês também, tá? Quando saírem de casa, se apeguem com Deus, respirem fundo e vida que segue, porque o mundo lá fora é assim mesmo. Então, a gente cuida para que o nosso lar seja o mais tranquilo possível para nossas crianças e para nós também, né? Porque olha o que a gente tem que enfrentar na rua. Aí chega em casa e tem que enfrentar isso também fica difícil, né? Mas então é isso. Davi Luca não vem aqui nem dar tchau, porque tá lá ainda comendo, eu acho. E a gente fica por aqui e até quarta-feira. Um beijo grande para vocês.